Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Seguimos para mais uma aula. Vamos continuar falando sobre os sólidos geométricos, tá? E aí a gente vai voltar ainda um pouquinho a falar das pirâmides que a gente viu na aula anterior. Vou pôr o link aqui em cima para vocês, tá bom? E vamos falar um pouquinho também do prisma. Prisma também é uma coisa simples a gente entender. Lembrando aqueles elementos, vértices, faces e arestas, tá bom? Então, bora para a atividade. Então, olha só, meu povo. Vamos começar aqui na página 60, vamos até a página 63. 4 páginas rapidinho pra gente fazer, tá bom? Então, na atividade 3, está escrito assim, ó. Ana e João fizeram o quadro e anotaram o resultado das investigações das pirâmides dos polígonos de 8, 9 e 10 lados, com o objetivo de analisá-las. Complete esse quadro. Então, sem fazer nenhum desenho, vocês vão me dizer, usando aquelas propriedades, qual vai ser o número, tá? Número de lados do polígono, tá? Aqui é o de... Então, já vou até ajudar vocês, ó. Então, aqui é o lado de 5, tá? 5. O de 8. E o de 10. E aí, vocês vão me dizer quanto que vai ter de cada um, tá bom? 5, 8 e 10. Vamos usar a cabeça, a inventividade para descobrir quantos são, usando aquelas relações que a gente viu na aula anterior, tá bom? Questão número 2. Investiga a relação entre o número de lados, completa o resto aqui, hein, gente? Pelo amor de Deus, não vão esquecer. Então, aqui tem que completar usando aquela relação. Investiga a relação entre o número de lados do polígono de base e o número de arestas dessas mesmas pirâmides, tá? E aí, em seguida, escreva no quadro. Então, qual é a relação que a gente usou? Tá? Explicar a relação em relação às arestas, tá? Arestas. Lembrando, arestas são as linhas que juntam as faces, ok? As retas, os segmentos de reta que juntam as faces. Questão número 3. Investigue a relação entre o número dos lados do polígono de base e o número de faces dessas mesmas. Mesma coisa, vocês vão explicar a relação, tá? E em relação às faces, certo? Mesma ideia. E na questão 4, que está aqui em cima, ó, é a mesma coisa, só que em relação aos vértices. Então, explicar a relação com os vértices, tá bom? Então, nós temos essas 3 questões aqui, beleza? Seguindo para a atividade número 4, está escrito assim, ó. Ana e João continuavam intrigados com o que concluíram em relação às pirâmides e lembrando do MASP, eles resolveram falar sobre os prismas. Prismas são esses blocos aqui, tá vendo? Ó? E aí escolheram esses 3 prismas observando aqui as características. Vou dar um zoom para vocês. Então lembrando, número de lados do polígono, da base. Então a base aqui é um triângulo. Quantos lados tem o triângulo? Marca aqui. Arestas, quantas arestas tem? Ou seja, quantas linhas nós temos aqui? Certo? Vértices são as junções das nossas arestas, ou seja, os pontos onde elas se encontram, as quininhas. E as faces são todas as 3 faces laterais, a face superior e a face inferior. Beleza? Então completa isso daqui com os números. Contar. E aí na questão 2, vocês vão me dizer, de novo, a gente vai fazer algumas investigações e vocês vão explicar para mim, tá? Volta lá na tabela e faz a análise. Então, qual a relação do polígono, do número de lados, tá? Lados com o número de arestas. Aumenta, diminui, duplica, triplica, aumenta em quanto, tá? Questão 3. É a mesma ideia, só que a gente vai fazer com as faces, tá? Então, o número dos lados da base com as faces. De novo, aumenta, duplica, triplica, aumenta 2, diminui 2, aumenta 7, diminui 7, tira 1, mais 1, enfim. Aí é com vocês. E a questão número 4 é a mesma coisa, só que com os vértices. Então, vocês vão relacionar os lados da base com os vértices. Mesma coisa, aumenta, diminui, duplica, triplica, divide na metade, enfim. Aí é com vocês. E aí, para fechar então essa sequência, temos então... A dupla ficou se perguntando se acontece com os prismas, escolheu 3 prismas também com 5, 8 e 10. E aí preencheram a tabela. Então a mesma ideia, tá? Então aqui a gente vai fazer a dos 5, beleza? Que a gente fez agora há pouco da pirâmide, tá? Do 5, do 8
e do 10. Tá? Então vocês vão analisar essas questões aqui e vão me dizer qual é o número de arestas, de vértices e faces baseado nas regrinhas que vocês acharam na página anterior, tá bom? E aí, vocês vão fazer aqui um resumo dessas relações, tá bom? Não tem nada demais, vocês vão falar em relação às vértices, às faces e às arestas, tá bom? Então vocês vão fazer um resumão aqui dessas relações, beleza? Então agora com vocês, façam essas atividades. Se tiverem qualquer dúvida, mandem para mim, estou sempre aberto para conversar com vocês, tá? Fico no aguardo dessas atividades, tirem fotinho e me enviem. Cuidado com os prazos, hein, meus fofuchos? Nos vemos nas próximas atividades. Forte abraço e até mais.